Então vamos lá, para falar do Gabigol, né, que foi ausência nessa atividade e será também na atividade de amanhã, o atacante cruzeirense. Amanhã também o Cruzeiro treinando pela manhã, ele está acompanhando de perto o desfecho do recurso com relação ao doping, que ele fez o doping. Vamos relembrar o caso, né? Isso aconteceu em abril de 2023, quando ele ainda defendia o Flamengo, tinha um exame antidoping para fazer o Gabigol. E aí ele teria se recusado, segundo o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, ele teria se recusado. Ele, no fim das contas, acabou fazendo o exame, deu negativo, mas todo o processo até a realização do exame, ele acabou muito questionado, teria entregado o frasco até aberto, e isso violaria, inclusive, um dos critérios para esse exame. E ele acabou sendo julgado e aí pegou 2 anos de suspensão, mas atua desde então com efeito suspensivo. Ou seja, no final desse mês, né, passou a contar em abril de 2023, vai até abril de 2025. Ainda acontece esse recurso. Se for acatado, tudo certo, ele está liberado para poder jogar. Se caso não for, ainda teria esse mês para poder cumprir a suspensão, teria todos esses jogos do mês de abril, são 8 no total, né? O Cruzeiro já fez um, aliás, em abril não, né? O jogo que fez foi em março, né? Então 8 jogos para poder fazer em abril o Gabigol, então ficaria fora desses jogos do mês de abril, mas o Cruzeiro diz que tem um recurso, tem todo o aparato para entender o julgamento, sendo com desfecho positivo para o Cruzeiro ou não. O Cruzeiro está preparado para poder entender e acatar todas as decisões. Você sabe o que é mais doido? O efeito suspensivo está valendo, né? Mas a punição também. Ou seja, ele está cumprindo, né? Ele está cumprindo. Mas está cumprindo com o efeito suspensivo, ou seja, ele não está punindo coisa nenhuma, ele está jogando normal. Então, se a punição realmente for efetivada, ele vai ficar fora aí até o final do mês, mas, porque normalmente teria que ser, efeito suspensivo entrou, para aqui. Aí joga pra frente. Não vai jogar pra frente. Ele segue normal a vida dele. Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã, porque eu nunca vi nada voltar de efeito suspensivo, né? Tipo assim, você deu, porque o torcedor, obviamente, ele ficou pensando, se a gente tá falando que a pena termina agora, né? Se ele tava no efeito suspensivo, então se tem o julgamento e for julgado que realmente ele errou, blá, 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 se volta a valer o efeito suspensivo e ele ficaria suspenso aí os 2 anos. Não é isso, né? E também eu nunca ouvi falar, você já ouviu falar que um efeito suspensivo, na verdade, tem assim tá com cara, tá com a cara de um exemplo, né? Nós estamos punindo aqui, mas pra ninguém fazer mais isso. Basicamente é isso. Porque ele não foi pego no doping, é legal deixar isso bem claro, né? Como o Rafa deixou, né? Não teve isso. Ele recusou fazer um exame no treino, né? E aí, não pode. Foi isso que aconteceu e deu essa confusão toda. Naquela época ele chegou a dizer que era até uma perseguição, que várias vezes ele foi o escolhido para poder fazer esse exame, e aí quando ele viu a turma lá, ele falou, de novo? Aí ele meio que deu uma dificultada também no exame, saiu, deixou o pessoal esperando. Depois voltou. E aí ficou naquela E não pode sair, né, gente? Tem que falar isso. Quando você tá no exame antidoping, você tem que ficar onde você tá, esperar os caras, eles colherem, acompanhar deles, inclusive, e depois sair. Ele foi, voltou, veio, aí eles... Punição. Foi isso que aconteceu. O Guilherme, que foi do Atlético, jogou no Cruzeiro, ele que gostava do exame antidoping. Ali eu já tomava um fardinho de cerveja. Porque começava na época ali, podia, né? Era só já começava o domingo ali. Opa, beleza. Saudoso doutor Thanos Nagy que contava as histórias. Verdade, grande. Não, e outra coisa, porque na época podia, né, tomar cerveja, hoje não mais. Não pode tomar mais, não? Bebida alcoólica não. Ali o Guilherme... Ali você ou toma água, um suco lá, ajuda. Não tem mais essa parte. Não ajuda muito não, Dimara. Não é? Antes de ajudar. E a gente sabia, a gente ficava lá falando assim, pelo amor de Deus, gente, dá outra cerveja pra esse moço, né? Pra ver se o negócio... Porque às vezes o cara, você tem que entrevistar ele de qualquer jeito. Ou porque ele fez um gol maravilhoso, ou porque ele deu uma porrada muito grande. Porque quem é expulso também pode cair no antidoping, né? E aí você tinha que ficar lá horas, porque não podia faltar a entrevista do danado. Aí a gente ficava, dá mais cerveja pra ele. E a gente via passar as garrafinhas de cerveja. Gente, como mudou o futebol. Já não é mais o mesmo.